capítulo 1, apenas do versículo 4 em diante, para que nós possamos nos situar naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, é o direcionamento que Ele quer nos dar nesta palavra. Diz assim: todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Quando nós vemos esta quantidade de utensílios, de materiais que faziam parte da liturgia, do culto do antigo Israel, esse material todo foi levado por Nabucodonosor quando dá-se o assalto, das tropas babilônicas contra Jerusalém aí pelos idos de 586 depois de Cristo, antes de Cristo, que foi o último ataque, Foram 3 ataques, então esse último acontece em 586 antes de Cristo. Então eles entram no templo, destroem o templo, que, como aprendemos, era o maior símbolo do culto, da fé da nação judaica, e levam tudo o que existia ali, os vasos, levam todo o ouro, toda a prata, e tudo aquilo que era utilizado pelos sacerdotes para oficiar o culto a Deus. Aquilo sinalizava, como nós já falamos em algumas vezes, a reprovação de Deus. Aquela tragédia da destruição daquele prédio que era o símbolo maior da adoração, aquilo significava, em outras palavras, Deus dizendo para o povo que um dia Ele escolheu para ser o povo que mostrasse para o mundo o modo como Deus queria ser servido, queria ser adorado. Então, aquela tragédia, com a destruição do templo e com muito derramamento de sangue, com muita carnificina, porque aprendemos em Crônicas que os babilônicos não pouparam nem a crianças, nem a jovens, nem a velhos. Os que eles não mataram, eles levaram deportados para a Babilônia, exceto o povo mais pobre que eles deixaram, Então aquela tragédia toda foi o modo que Deus, na sua soberania, determinou para dizer para aquele povo: pode parar com tudo isso aí, para com esse culto aí, para com essa adoração aí, eu estou sendo ofendido com a maneira que vocês estão me cultuando. Aí você vai ver algumas passagens bíblicas colocando isso. Por exemplo, Amós, no capítulo 5, versículo 23, já profetizando, já numa projeção dessa tragédia. Ele foi um dos vários profetas que falaram disso quando ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Então Deus fez cessar
por completo o culto em meio a uma grande tragédia. E ele faz isso até hoje. Muitas pessoas, elas são ceifadas, né? Elas tombam, né? Ainda no Novo Testamento, vocês viram ali a tragédia de Ananias e Safira, no capítulo 6 de Atos, né? Quando Deus, na instrumentalidade do apóstolo Pedro, ceifa o fôlego, faz cessar a vida de Ananias e Safira, dizendo a mesma coisa: pode parar, eu não vou aceitar isso aí. Eu não vou aceitar você se aproximar de mim do seu jeito. Não vou aceitar você me adorar da sua maneira. Eu não vou aceitar você escolher um modo de conviver comigo, quando o modo que eu quero que você conviva comigo está na minha palavra. Traz esses meninos para cá, lá, e o CC, o TT, por favor, para eles participarem. Então, eu não vou aceitar vocês me adorarem do jeito que vocês querem, entende? É do meu jeito. Irmãos, é sempre uma tragédia quando nós deliberamos um modo de adorar, um modo particular. É sempre uma tragédia quando nós colocamos de lado a palavra de Deus e decidimos que vamos adorar do nosso jeito. É sempre uma tragédia, né? Você viu isso ao longo da história, quando Paulo fala para a igreja de Corinto, da mesma maneira, dizendo: por causa disso, há muitos dentre vós doentes e muitos dentre vós que morrem. Muitas vezes nós tomamos como ilustrativa essa palavra, como, vamos dizer assim, figurada, né? Uma mensagem figurada. E não é. Há muitos irmãos, muitos teólogos que estão pacíficos em entender que aquilo era literal, estava tendo morte. A julgar pelo contexto de Atos, o que aconteceu com Ananias e Safira, estava tendo morte mesmo na igreja de Corinto. As pessoas se aproximando de Deus do jeito deles, da maneira deles, então Deus fez cessar aquilo ali com morte, né? Aí achei interessante a colocação do pastor Marcos Granconato, né? Que é uma outra pessoa muito bem aprofundada, muito abalizada na palavra, dizendo que não estava tendo mais vaga no cemitério da igreja, de tanto crente que estava morrendo em Corinto, né? Então isso é muito sério. E aqui o que acontece? Deus, depois de 70 anos de cativeiro, em que ele fez cessar o culto, não foram as forças babilônicas, não foram exércitos babilônicos que fizeram o culto cessar. Eles foram apenas instrumentos de Deus para o culto cessar, né? Eles apenas foram tomados pelo impulso da parte de Deus para o culto cessar. Então, da mesma forma como Deus liberou um sentimento agitando o rei de Babilônia, as tropas de Babilônia, para que de uma forma trágica o culto cessasse, esse mesmo Deus, diz o escritor, o cronista, tanto quanto ele está encerrando 2 Crônicas, os 36 capítulos de 2 Crônicas, ele diz que Deus faria voltar o povo através de Ciro, bem como o escritor de Esdras também vai dizer que Deus instigou, Deus agitou o espírito do rei Pérsia, né, do rei da Pérsia, que na verdade são antecedentes dos iranianos. Então ele instiga, ele agita o coração do rei Ciro da Pérsia para que ele liberasse o povo para voltar à adoração. O Deus que fez cessar a adoração é o Deus que faz voltar a adoração. O Deus que levanta é o Deus que abate é o Deus que levanta. O Deus que mata é o Deus que dá a vida. O Deus que manda para o cativeiro é o Deus que traz de volta para o cativeiro. De formas que nós temos que perceber nisso aí a soberania de Deus para ele cumprir os seus propósitos eternos, né? Então ele instiga o coração do rei persa para que ele levasse o povo de volta à terra da promissão, para que o culto fosse retornado, o culto reiniciasse do jeito de Deus. Depois da tragédia, muito derramamento de sangue, depois de 70 anos de cativeiro, né? Porque se conta aí desde o primeiro assalto, né, das tropas babilônicas, entre 604 e 606 até 520 depois de Cristo. Então
então dá aí a média de 70, depois de Cristo, não, antes de Cristo, né? Dá aí a média de 70 anos de cativeiro, como foi profetizado por Daniel, né? E por Jeremias também, pelos demais profetas. Então, depois de passados esses 70 anos, então ele dá a ordem para que o culto fosse restaurado. Irmãos, nós começamos a falar algo domingo, que precisamos falar mais um pouco sobre isso hoje, não é? Domingo nós, na administração, colocamos para os irmãos que aquela gente que estava retornando para adorar, aquela gente que estava retornando para cultuar, aquela gente que estava retornando para de novo entrar em comunhão com Deus, eles tinham passado por um discipulado de 70 anos. Eles tinham passado por um processo de repreensão da parte de Deus, de tratamento de 70 anos. E isso fala profundamente ao coração dos crentes de toda a época e principalmente aos crentes do século 21, aonde a pessoa ela é acolhida no hall de membro de uma igreja sem maiores critérios, sem os devidos critérios. Não poucos ministérios, eles agregam, eles incluem uma pessoa no hall de membro da igreja mais voltados para a questão da receita. É mais uma pessoa que é agregada, é mais um dizimista. Verdade seja dita, por mais que isso nos constranja, mas esse é o fato. As pessoas, elas são depressa colocadas no hall de membro por uma questão materialista. Isso acontece em N ministérios, porque não poucos ministérios nos nossos dias não são sérios. Na verdade, nem são ministérios. Na verdade, nem é igreja, aquilo é um projeto de poder. Na verdade, aquilo não passa de uma ambição que foi levada a termo através do rótulo denominacional. Pela história, usaram a religião para a vivência de um projeto de poder. E construíram. E levantaram alto suas catedrais. E se consolidaram nessa esfera de projeto de poder. E agora o que acontece? Eles têm contas para pagar. Eles têm receitas mensais que devem ser honradas, entre aspas. E não dá, diante dessa estrutura toda que se ergueu, usando parte conveniente, vamos assim dizer, das escrituras, apelando às superstições, apelando às demandas das pessoas que querem uma religião do seu jeito. Então, construiu-se, aquele projeto foi para agradar as pessoas. Aquela é a religião das pessoas, em nada importando o nome dela, o nome da denominação, mas aquela é a religião das pessoas. E nada pode ser dito, nada pode ser feito para desagradar as pessoas, porque se as pessoas para as quais aquela estrutura foi desenvolvida se desagradarem e forem embora, houver uma evasão, então haverá problemas sérios para a manutenção daquele projeto. Para a manutenção daquele projeto. Você pensa, por exemplo, num líder cristão, entre aspas, de uma religião milenar, que está aí há milênios, arrogando a si o status de igreja de Cristo. Você imagina se o líder de uma religião como essa milenar, que tem nome de cristã, não vou entrar em detalhes aqui, porque nosso objetivo não é constranger as pessoas, mas suponhamos que o líder de uma religião milenar, que se intitula igreja cristã, ele chegar de repente e confessar que ele está errado, e confessar que os dogmas que eles colocaram na frente da sã doutrina são dogmas humanos e estão errados, não é? Você imagina um terremoto que haverá naquela estrutura toda. Então eles vão até o inferno comprometidos com aquilo ali, né? Então essa gente que volta do cativeiro, quando eles voltam, eles passaram por um processo árduo de 70 anos para entender claramente: se vocês querem ser o meu povo, vocês vão ter que ler a minha cartilha, vocês vão ter que me adorar, me cultuar, ter comunhão comigo, ter um relacionamento comigo de acordo com os princípios que eu fixei eternamente. Vocês não vão me adorar do jeito que os povos tentam me adorar.
cada um criando uma concepção de Deus de acordo com a sua conveniência. Eu não vou aceitar isso. Da mesma forma como não aceitei os povos e trouxe sobre eles o meu juízo, trouxe o meu juízo sobre vocês. E vocês estão voltando de 70 anos de cativeiro para entender exatamente isso. E que fique bem claro para vocês, não ousem, de novo, tentar me adorar do jeito de vocês, da maneira de vocês. Aí eu fico pensando, irmãos, sinceramente, e eu não consigo não confessar para vocês uma dificuldade que eu tenho, assim, no meu coração, e é a dificuldade de todos os verdadeiros pastores. Eu me pergunto por vezes, quando eu vejo essa estrutura toda que se desenvolveu em termos religiosos cristãos, colocando a palavra de Deus de lado, ou pegando da palavra de Deus só aquilo que lhes convém, para levar avante um culto desidratado da sã doutrina, da verdadeira doutrina. E se não for por aí, as pessoas não congregam. Se não for por aí, as pessoas não vêm, a maioria não vem uma minoria e olha lá. Então você, como pastor, que está comprometido verdadeiramente com a palavra de Deus, você fica se perguntando, aonde é que Deus quer me usar nesse contexto tão tomado de apostasia, tão tomado de engano? Aonde é que é o lugar dos verdadeiros pastores nesse tempo tão sombrio que nós estamos atravessando? Porque se você pegar a palavra de Deus e, como eu falei, desidratar ela e passar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, não o que elas precisam, então você tem prédios cheios de pessoas e muito felizes, nem que sejam muito felizes para entrar no inferno, muito felizes com aquele que os está liderando. Não é? Mas você fica pensando, eu não me importo em ministrar para 2 pessoas, para uma pessoa, eu faço isso ao longo da minha vida, mas o questionamento Deus está nesse negócio? O meu questionamento é esse. Quando você, mesmo sendo responsável por um número pequeno de pessoas, esse número pequeno também é tão hesitante às vezes, não é? Você fica se perguntando, Deus está me impulsionando para permanecer com esse projeto, ou eu estou fazendo por um medo que eu tenho de ser desobediente? Né? Porque a pessoa que tem compromisso com Deus tem medo. Paulo falou para o rei Agripa, eu não fui rebelde à visão, eu não desobedeci à visão. Né? Então, essa palavra, ela fala com muita profundidade. Eu me lembro quando a gente fala que essa gente passou por todo um processo, né, de 70 anos para que eles pudessem oferecer um culto verdadeiro, a adoração verdadeira, ou seja, não é qualquer um que pode pertencer ao hall de membros. É uma bagunça a falsa igreja. A verdadeira igreja nunca foi e nunca será uma bagunça. Amém. Um caos. Né? Então, você fica pensando, nós, o pastor Joel, a mãe Lina, talvez a irmã Michele, a Kézia, e outros, né? Minha esposa também, o pastor Levi, nós somos de uma época em que a pessoa, quando ela batia na porta de uma determinada denominação e ela manifestava o desejo de ser membro, o que o pastor daquela denominação exigia dele? Vocês me ajudam a lembrar aí? A carta de recomendação. Era muito ético, era uma postura que realmente exibia a verdadeira ética cristã. Não é? Bom, você está vindo de outro ministério? É um ministério sério? Porque se não é um ministério sério, você vai ter que fazer um discipulado aqui de novo. Nós aceitamos a carta de recomendação de um ministério sério, não é? E se é de um ministério sério, você está saindo de lá por quê? Você está vindo de lá para cá por quê? Você está vindo de lá para cá em rebeldia contra o seu pastor? Porque aqui não é lugar de rebelde, não. Quem lidera essa igreja aqui não é aquele ser que com a cauda rascou a terça parte, não é? Então, isso era uma postura que existia e praticamente se extinguiu. No lugar da carta que existia naquela época, o que existe hoje é uma frase mais ou menos assim: aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. É bem-vindo de todo jeito, de qualquer forma. Não estou falando
está aqui para receber só as pessoas santas, perfeitas. Não, a gente está falando do compromisso que a pessoa que bate a porta de uma denominação séria deve aceitar para ele pertencer ao corpo de Cristo. Né? A pessoa pode sair de uma denominação para outra por uma questão de afinidade. Bom, eu não tive problema nenhum, eu respeito o pastor, o fulano e tal, mas assim, é uma questão de afinidade, eu desejo congregar aqui. Não há problema quanto a isso. Né? Não tem problema quanto a isso. Mas o que nós presenciamos é hoje, irmãos, no Brasil e no mundo inteiro, uma migração contínua de crentes de uma igreja para outra, por causa de rebeldia, em grande parte por causa de rebeldia. Não é? E isso aí passa batido. Você tem uma ideia? A Europa hoje não tem mais crescimento mesmo da igreja. A igreja europeia, que vendeu seus prédios, suas catedrais de séculos para boates, para motéis, para bares, etc. Essa igreja hoje, ela não cresce mais. O que existe, às vezes, compreendido como uma igreja com uma membresia melhor, é porque migrou de um lugar para o outro. Né? Vive essa migração de um ministério para o outro. Né? Quer dizer, morreu o verdadeiro evangelismo, no qual existia a palavra de Deus pregada e colocando para as pessoas a necessidade de arrependimento e subsequente santidade. Morreu. E aqui no Brasil não está muito longe disso, não. Né? Então, é muito importante quando percebemos isso, essa gente volta, o Deus que traz de volta eles do cativeiro, né? Providencia para que o culto fosse servido, o culto fosse mantido, o culto fosse, vamos colocar assim, sustentado. Esse Deus, naqueles 70 anos, deu-lhes a oportunidade de se quebrantarem, de se humilharem, de se esvaziarem. E tem uma coisa muito importante que muita gente não sabe. Hoje você tem judeus espíritas em várias partes do mundo. Você tem judeus ateus. Sabe-se que ali em Israel pelo menos 1 milhão de judeus ateus. É uma maneira deles externarem, é contradizente, né? Porque eles se professam ateus porque eles têm uma mágoa muito profunda de Deus, né? Como é que você tem mágoa de Deus, né? Porque eles entendem que se Deus é Deus, por que ele permitiu o holocausto, por exemplo, com mais de 6 milhões de mortos, né? E tem dentro deles que diz o seguinte: se Deus existe, eu não quero conhecê-lo. Então é uma mágoa que eles expressam através da profissão do ateísmo, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que uma coisa que é praticamente impossível de você encontrar no mundo inteiro. Você pode encontrar judeus espíritas, judeus ateus. Mas esses 70 anos que eles passaram no cativeiro, eles foram para o cativeiro por causa da idolatria, por causa do culto aos falsos deuses, que destruiu o culto ao Deus verdadeiro, né? Há 2 lições para nós aí. A primeira é o seguinte, que se você tem um ídolo, esse ídolo, ele impossibilita totalmente a verdadeira adoração a Deus. Deus não aceita. A minha glória não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não tem como você ter um ídolo e ter comunhão com Deus. E o ídolo não é só uma imagem, tá? Aquilo é uma maneira, uma dentre várias maneiras de idolatria, né? Mas há pessoas para as quais o filho é um ídolo. É tão ídolo que ela não ousa discipulá-lo, não ousa confrontá-lo, não ousa educá-lo, não ousa tomar atitude, que é o ídolo dela. Ele é intocável. O filho, a filha. Né? Muitos pais estão encaminhando o filho para a desgraça, porque o filho é seu ídolo, é intocável. Né? Muitas prisões, muitos que estão nas prisões porque foram de seus pais o ídolo. Né? Deveria ter levado ali uma devida repreensão, deveria ser tratado com o devido confronto, é claro que também com o devido amor, né? Mas não foram porque eram ídolos, né? Muitos lares estão destruídos porque a esposa, que merece ser amada prioritariamente pela Bíblia, mas também tinha que ser confrontada e não foi confrontada porque ela era o ídolo. Então o pecado ficou ali, vamos dizer assim,
velado, nunca foi tratado porque é ídolo, não aceita tratamento. Não pode confrontar, melindrosa demais da conta, ovo de pele demais da conta, coisas de ídolo mesmo. Então o inimigo ali foi trabalhando naquele contexto oculto e o problema se agigantando até a tragédia bater as portas, né? Em todas as esferas. Se seu patrão é seu ídolo, se seu pastor é seu ídolo, muitas vezes há pessoas que sabem que seu líder cristão, ele não é mais digno de ser seu líder. Mas eles olham, e Deus me livre, é um homem de Deus, fez isso aí, mas é homem de Deus. Ele não é mais homem de Deus, ele só é seu ídolo. Porque se ele tem aquela conduta, então ele não é mais homem de Deus. Quando Sansão perdeu o testemunho, perdeu também a unção, e Deus entregou ele na mão dos filisteus, né? Sem testemunho, sem unção, né? Mas quando a pessoa é o ídolo, então não importa, ele pode fazer o diabo que ele é o ídolo, dessa maneira. Se seu candidato é seu ídolo, da mesma maneira. Então você tem que identificar. Esse povo foi para o cativeiro durante 70 anos, Deus disse: some daqui, desaparece da minha presença. Não dou o meu louvor a ninguém, nem a minha glória às imagens de escultura. Foram 70 anos para lá. Essa é uma lição que a gente tem que tirar para nós. Você tem que fazer uma pergunta: qual que é o seu ídolo? Feche os seus olhos aí, por favor. Curva a sua cabeça nesse momento aí. E deixe o Espírito Santo de Deus te levar nesse momento. Ore nesse momento e faça a pergunta: o que pode estar sendo um ídolo na sua vida? Se ele não sair da sua vida, Deus vai sair da sua vida. E se Deus sair, sai definitivamente. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse momento. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Dá-nos a graça para que nós possamos nos humilhar mais na Tua presença, para que nós possamos olhar para Ti reconhecendo somente o Senhor como Deus, somente o Senhor como o verdadeiro Senhor de nossas vidas. Dá-nos a graça, Senhor amado, de identificar o que é que nas nossas vidas está concorrendo contigo, está concorrendo com a Tua palavra, Senhor, está concorrendo com a sã doutrina, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nos esvazia de nós mesmos, ó Deus, e nos mostra, Senhor amado, o que é que nas nossas vidas não serve para adorar, não serve para Te glorificar, e o Senhor quer que saia de nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. E a outra lição que nós tiramos disso é que eu estava falando do judeu. Você vai encontrar judeu espírita, judeu ateu, judeu que não tem religião. Mas uma coisa praticamente impossível que você encontrar em qualquer lugar do mundo é um judeu aos pés de uma estátua. Porque aquilo marcou para sempre a alma do povo judeu. Aqueles 70 anos de cativeiro. Irmãos, uma lição que nós podemos tirar disso aí é que o culto verdadeiro, ele é oferecido por pessoas que têm de forma muito clara o senhorio de Cristo como único. Ele não aceita concorrente na adoração dele, né? A pessoa que ele adora de fato, que ele cultua a Deus verdadeiramente, ele não tem dúvida disso: eu não aceito concorrente no meu culto para com Deus. E nós temos que falar aqui da glória do discipulado, porque quando você vê todo esse material aqui que é dado, Deus coloca um sentimento no coração do rei Ciro e tudo é providenciado para o verdadeiro culto. Ou seja, é Deus, só em Deus que existe a possibilidade do culto verdadeiro acontecer, porque é Ele que aceita e é Ele que rejeita. Entende? Então o que acontece? Nós temos que nos lembrar aqui nesse momento, irmãos, da glória do discipulado. Não existe culto verdadeiro aonde não existe discipulado verdadeiro e contínuo, né? Um ministério, seja ele qual for, que ele coloca de lado o discipulado, a exposição verdadeira da palavra de Deus, para valorizar a experiência humana, então esse ministério é cheio de ídolos. Esse ministério é um concurso incessante de ídolos. Quando alguém vai nesse ministério e começa a pregar a palavra de Deus, prega a palavra de Deus ali, 5 minutos, logo alguém grita, começa a rodopiar ali, falar em mistério, aí é bem mistério mesmo, porque o verdadeiro dom de línguas, a verdadeira profecia não concorre com a palavra de Deus, de modo algum. Pelo contrário, a verdadeira profecia, o verdadeiro dom de línguas, os verdadeiros dons, eles são resultado da verdadeira palavra, né? Então, quando uma igreja, ela coloca a verdadeira palavra de Deus de lado, a exposição bíblica de lado, para que as pessoas interrompam a palavra de Deus para supostamente profetizar, supostamente mostrar seus dons, esta igreja é um palco de ídolos. Há não poucas situações em que o pastor começa a pregar, aí daqui a pouco
Uma irmã pula dali, levanta e grita. Aí tem que passar o microfone para ela. Porque nesse ministério a prioridade é do profeta. O pastor tem que calar a boca na hora, porque o que ele está falando ali não é Deus, não. O que ele está falando ali, a palavra que ele está ministrando não é o Espírito Santo, não. Então ela é secundária, já que não é o Espírito Santo. Olha a contradição. Olha a contradição. Então ele tem que se calar para o suposto vaso profético falar. Aí o vaso ali fala, entrega o que tiver que entregar, aí ele pega a palavra. Prega mais uns 3 minutos, aí o irmão, canela de fogo, não sei das quantas, pula lá e grita. Aí, pastor cala, entrega o microfone para o irmão, canela de fogo. E começa de novo. E por aí vai. Já houve situações, e há situações, que o pastor pergunta, vocês ainda querem que eu pregue nessa noite? Eu me lembro do pastor Elienay Cabral, a quem cito com muito respeito, um dos editores da CPAD. Ele contou uma situação dessa, ele foi na igreja, foi tanta profecia que ele foi obrigado a perguntar para o pastor: pastor, o senhor ainda quer que eu pregue nessa noite? Então, esse tipo de ministério é o ministério onde os ídolos concorrem uns com os outros. A palavra de Deus não está ali, mas os ídolos concorrem. Então, irmãos, a ênfase aqui é para a importância do discipulado, porque, como dissemos, foram 70 anos de discipulado. Eu expliquei em outra ministração que essa gente que está voltando aqui, eles voltam para o ponto zero da história, porque daquelas cercanias ali de Babilônia, Abraão tinha saído no início da história, quando Deus levantou Abraão para ser o embrião dos hebreus, porque de hebreu, Abraão é um termo correlato. A palavra hebreu vem de avar, que é atravessar, e alguns traduzem como peregrinar, numa alusão à jornada de Abraão. Então Abraão, o pai dos hebreus, ele sai dali daquele lugar, quando Deus fala para ele, sai daí, estava em Ur dos caldeus, sai daí para uma terra que eu te mostrarei. Então ele sai dali, e para ser o pai deles, da nação de Israel, depois que eles foram punidos por Deus por causa do pecado, eles voltam depois de 4 séculos para aquele mesmo lugar, está entendendo? Para o ponto zero da história, para eles passarem por um discipulado, para eles recuperarem o propósito, irmãos, de vida que eles tinham perdido. É a palavra de Deus, é o discipulado genuíno, é a exposição na íntegra da palavra de Deus, que dá ao pecador que se arrepende a devolução do propósito de vida que o homem perdeu desde o Éden. O pecado levou embora o propósito de vida. Quando a verdadeira palavra é exposta, então o pecador quebrantado, humilhado, ele recebe de volta o propósito da existência. Você não vai conseguir viver uma vida plena, uma vida com o sentido. Você não vai conseguir viver a excelência da existência sem Jesus. Por mais mirabolantes que sejam os seus planos, por mais auspiciosos que sejam os seus projetos, você não vai conseguir. Você vai ser sempre alguém vazio, alguém tentando se entupir de N artifícios, mas você não vai conseguir alcançar a excelência da existência sem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é através da sua palavra que ele leva a pessoa a reencontrar a vida verdadeira. Vós não quereis vir a mim para terem vida, certa feita ele disse para os fariseus. Então, essa gente havia perdido o propósito da existência. De que forma? Procurando viver seus sonhos. Foram se identificar com as outras nações, com os costumes, com as tradições das outras nações, com a maneira de ver o mundo das outras nações, procurando viver seus sonhos. Esse é o problema bem humano. É o problema bem humano. O verdadeiro evangelho faz o quê? Vem através do único instrumento que Deus quis eleger, que é a sua palavra. Então o verdadeiro evangelho vem convidar o homem para reencontrar o propósito perdido. Então esta palavra que um dia a nação de Israel tinha desprezado, foi esta mesma palavra que Deus lhes deu no cativeiro, porque lá não tinha mais tempo,
não tinha as festas glamourosas, que eram 7 festas, né? Tudo aquilo acabou, tinha simplesmente a palavra. Alguns dizem que o sistema de sinagogas pode ter começado em Babilônia através de Ezequiel, é uma hipótese não descartada, porque tudo que tinha ali era a palavra e algumas cópias, né, da palavra. Então, eles têm ali nesses 70 anos somente a palavra. Então, eles passam por esse processo para recobrar o propósito de vida, o sentido de vida, né? Quando você analisa, os discípulos, eles convivem com Jesus 3 anos e 40 dias, só na palavra, para exatamente eles obtiverem esse propósito de vida que está em Deus através da sua palavra, né? E uma vez que eles se abriram para esse propósito de vida, eles dividiram a história do mundo entre antes e depois. Foram 12 homens, né? Colocando Judas de lado, porque Matias entrou no lugar dele. 12 homens que deram abertura total à palavra de Deus, resgatando o propósito de vida que o homem perdeu desde o Éden, e eles dividiram a história da humanidade entre antes e depois, né? Então, o ponto alto aqui dessa ministração que estamos terminando, mostrando como Deus trabalhou ali para trazê-los de volta, para eles poderem cultuar de volta, para eles poderem ter comunhão de volta, irmãos. Tudo isso é muito claro para nós. Cultuar, ter comunhão, louvar, adorar é a mesma coisa. Esses termos todos são usados para se referir ao relacionamento com Deus. Relacionamento. O pecado quebrou o relacionamento. A obra de Jesus na cruz do Calvário teve esse propósito: trazer o homem de volta para o relacionamento com Deus. É tanto que a palavra religião do latim ligare é religar o homem a Deus numa determinada relação. E essa determinada relação é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o ligare, Ele é o que religa, né? Então Ele é a própria palavra, o próprio verbo vivo, né? O ato de Deus ao chamar o seu povo para se organizar, como por exemplo estamos aqui nessa terça-feira com a comunidade cristã local. O crente comprometido, ele não falta um culto sem ter um motivo, porque ele está focado na direção que Deus sempre dá ao seu povo para relacionar-se com Ele. Como é que Ele quer que o seu povo continuamente se relacione com Ele? No mundo onde o pecado transborda cada vez mais, se você não tem compromisso em congregar, os absolutos de Deus vão se perder, e só vai restar para você se aproximar, conviver com Deus do seu jeito. Você vai cair em desgraça. Essa é a situação de muito crente que já está morto e nem sabe, de muito crente que está desviado e nem sabe, porque ele não é alguém que dá prioridade à comunhão com Deus. O pastor está reunido aqui, a igreja está reunida aqui com o povo de Deus, e Deus está nos dando direção, Deus está nos dando o seu norte, Deus está nos falando dele mesmo, Ele está nos consolando, Ele está nos orientando, Ele está nos confrontando, e em tudo isso Ele está nos edificando, né? Como diz o apóstolo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os sentimentos, as intenções do coração. 2 Timóteo 3,16 fala também que esta palavra é a palavra que torna o homem apto para toda boa obra, para tudo aquilo que Deus quer dele, né? Então, aquele povo estava agora ali, parado, contemplando a palavra de Deus. A gente depois vai ver os demais capítulos, tanto de Esdras quanto de Neemias, mostrando que a palavra, ela tomou conta por completo daquele cenário, daquele contexto. Você tem passagens que mostram, por exemplo, Neemias capítulo 8, versículo 9, o povo ali chorando por causa da palavra. Por causa da palavra, aquela palavra sendo traduzida e o povo chorando por causa da palavra. Então, irmãos, nós vamos terminar essa ministração reafirmando algo que nós já dissemos em outras vezes. Muito se fala em despertamento, em avivamento nos nossos dias,
de culto avivado, de culto que foi fogo puro. Irmãos, nós somos pentecostais. Problema de quem não é, de quem não crê nos dons. Nós cremos. Nós cremos nos dons de línguas, de profecia. Nós cremos que Jesus Cristo cura hoje como curou ontem, curou há 2000 anos atrás. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas veja bem, nós não cremos em meninices. Nós não cremos em bizarrice. Nós não cremos em fantasias. Nós não cremos em pessoas soberbas que não têm a humildade de se assentar para aprender, mas têm a pressa de se levantar para ensinar. E isso é muito característico de não poucos arraiais evangélicos pentecostais nos nossos dias, né? É um despertamento. Quando alguém é verdadeiramente despertado, isso não é provado porque ele pula, porque ele salta, porque ele grita, porque ele chora, porque ele rodopia, porque ele rola para lá. Não. Isso é caracterizado pelo acolhimento que a palavra de Deus tem no coração dele. Amém. É caracterizado pelo testemunho que ele dá dessa palavra, porque se é verdade que a palavra de Deus entrou na vida dele, o fruto disso não é a atitude dele aqui dentro desse prédio, o fruto dele é lá fora. Brilhai a vossa luz diante dos filhos dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, né? Então, em primeiro lugar, esta palavra, ela nos trata, nos trabalha para que a nossa comunhão com Deus possa fluir, para que nós possamos nos aproximar dele e sermos verdadeiramente aceitos ao invés de reprovados. Consequentemente, esta palavra que foi dada de volta para aquele povo cultuar, ter comunhão, relacionar-se com Deus, esta palavra prepara o povo de Deus para que o povo de Deus oportunize salvação para o mundo ao seu redor. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos aí onde você está, curve a sua cabeça, e eu te oriento nesta noite para que você peça ao Senhor uma coisa muito simples. Davi dizia no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, peçamos a Deus sempre que Ele nos torne cada vez mais famintos pela sua palavra, que Ele nos torne cada vez mais sedentos pela sua palavra, porque a palavra de Deus não é separada de Deus. E quando você pede sede pela palavra de Deus, você está pedindo sede de Deus. Nesse tempo em que as pessoas estão se empanturrando de toda sorte de mentira, de engano, de ideologias. Então, quando você pede sede da palavra de Deus, fome da palavra de Deus, você está pedindo fome de Deus, sede de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti neste momento, agradecidos porque em Cristo Jesus o véu foi rasgado, possibilitando o retorno do relacionamento que o pecado tinha interrompido desde o Éden. Muito obrigado, porque da mesma forma como o Senhor traz de volta aquele povo a comunhão contigo através da tua palavra que os trabalhou naqueles 70 anos de cativeiro, da mesma forma o Evangelho está aqui hoje, ó Deus amado, oportunizando em Cristo Jesus o tratamento, o discipulado, o trabalhar do caráter conforme o caráter de Cristo, para que as pessoas possam ter comunhão contigo, possam ter vida contigo, para que as pessoas possam se relacionar contigo. E te pedimos nesse momento, Senhor, para que nós possamos ser tomados pela sede irresistível pela tua palavra, pela fome irresistível pela tua palavra, Senhor. E como o Senhor está nos ensinando, não tem como separar a tua palavra de ti. Então ter sede da tua palavra é ter sede de ti, ter fome da tua palavra é ter fome de ti. Nós pedimos, Senhor amado, para que a tua palavra tire o nosso sono, tire por vezes a nossa fome, ó Deus amado, para que a tua palavra possa trazer de volta para o centro de nossas vidas Cristo Jesus, e que não haja concorrentes, que nós não tenhamos ídolos em quaisquer esferas de nossas vidas, Senhor, mas que possamos ter uma vida verdadeiramente cristocêntrica, centrada em Cristo, como diz Efésios 2, o fundamento único dos profetas
e apóstolos, que é Cristo. No nome de Jesus, nos livra de todo engano, de toda apostasia, de toda mentira, Senhor amado, e capacita-nos cada vez mais através da Tua palavra a sermos referência para esse mundo tão perdido, para esse mundo tão sem norte, tão sem direção. Capacita-nos a nós, nossas crianças, nossos jovens, nossos velhos, a dar o testemunho, ó Deus amado, que continue o testemunho dos santos profetas e apóstolos que viveram antes de nós, de forma que na glória eterna possamos estar com eles, com os santos profetas e apóstolos, somando o nosso trabalho ao deles, para o Teu louvor, para a Tua glória e para a Tua honra, no nome de Jesus. Que desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja com todos os santos aqui em toda a terra, e todos digam amém. Amém. Podem se cumprimentar na paz do Senhor Jesus.